Imagine acordar um dia e perceber que sua memória está falhando. Suas articulações doem ao menor movimento e seu coração está trabalhando dobrado, sem que você soubesse o motivo. O problema pode estar no peixe que você coloca no prato. Alguns frutos do mar escondem perigos silenciosos que podem arruinar sua saúde se você continuar consumindo. A boa notícia é que existem alternativas muito mais saudáveis, e neste vídeo eu vou te mostrar exatamente quais peixes você deve evitar e quais você pode consumir sem medo. Mas antes de iniciarmos, já deixe nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está nos assistindo. Ficamos felizes em saber até onde este conteúdo está chegando. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal Delivery Receita, Dicas e ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhuma atualização. Você já se perguntou se aquele peixe que parece tão saudável pode estar, na verdade, sabotando sua saúde? Talvez você tenha notado um formigamento estranho nas mãos ou um gosto metálico persistente após uma refeição com frutos do mar. Isso pode parecer apenas uma coincidência, mas a verdade é que certos peixes carregam perigos ocultos que afetam principalmente pessoas com mais de 50 anos. Ao longo dos anos, o corpo passa por mudanças significativas. Isso significa que o que foi seguro para comer no passado pode não ser tão inofensivo agora. E o pior, muitos desses peixes estão à venda em qualquer mercado, apresentados como opções nutritivas e recomendadas. Mas existem 6 peixes que podem ser verdadeiras armadilhas. Não apenas elevam o colesterol, mas também afetam o coração, sobrecarregam as articulações e até comprometem o funcionamento do sistema nervoso. O primeiro da lista é a lula. Ela parece inofensiva e é bastante comum em diversos pratos, como frituras, ensopados ou até mesmo grelhada. A lula é rica em proteínas e minerais, o que a torna uma opção atraente para muitas pessoas. No entanto, há um problema. 100 gramas de lula contém cerca de 260 miligramas de colesterol, uma quantidade consideravelmente alta. Se você já tem colesterol alto ou histórico de doenças cardíacas, isso pode ser extremamente perigoso. O excesso de colesterol pode entupir as artérias, aumentando o risco de infartos e derrames. Além disso, a lula contém purinas, substâncias que se transformam em ácido úrico no corpo, podendo causar dores nas articulações e até mesmo gota, uma condição dolorosa e debilitante. Mas nem tudo está perdido. Existem maneiras de consumir lula com menos riscos. Em vez de fritar, opte por cozinhá-la no vapor ou grelhá-la. Deixar a lula de molho em suco de limão ou vinagre antes de cozinhar também ajuda a reduzir as purinas. Outra dica é combiná-la com alimentos ricos em fibras, como espinafre, feijão ou grãos integrais, que podem ajudar a controlar os níveis de colesterol. Ainda assim, se você já tem colesterol alto ou gota, é melhor evitar a lula e buscar outras fontes de proteína mais seguras. Outro peixe que merece atenção é o peixe escolar. Ele é frequentemente servido em restaurantes e muitas vezes confundido com bacalhau ou peixe-espada. O problema é que ele contém uma substância chamada gempilotoxina, que o corpo humano não consegue digerir adequadamente. Isso pode causar diarreia oleosa, uma condição desagradável e potencialmente perigosa, especialmente para pessoas mais velhas. A desidratação resultante pode levar a tonturas, fraqueza e até quedas, que são particularmente perigosas nessa fase da vida. Em alguns países, como Japão e Itália, esse peixe é proibido ou vendido com avisos claros, mas em muitos lugares ainda é comercializado sem alertas. Se você não puder evitar o peixe escolar, é importante consumi-lo com moderação. Limite-se
a, no máximo, 50 gramas por vez e evite repetir o consumo no mesmo dia. Algumas pessoas tentam reduzir a gordura do peixe usando papel toalha antes de cozinhar, mas o risco ainda persiste. Com tantas opções mais seguras e igualmente saborosas disponíveis, não vale a pena arriscar a saúde por um prato que pode trazer mais problemas do que benefícios. O atum branco, também conhecido como albacora, é outro peixe que exige cautela. Ele tem uma das maiores concentrações de mercúrio entre os peixes, um metal pesado que pode afetar o cérebro e o sistema nervoso. O consumo excessivo de mercúrio está associado a problemas de memória, aumento do risco de doenças como Alzheimer e até mesmo danos aos rins e ao coração. A Organização Mundial da Saúde recomenda que um adulto de 70 quilos não consuma mais de 200 gramas de atum branco por semana, mas muitas pessoas excedem esse limite sem perceber, especialmente quando consomem atum enlatado ou em sushi. Para reduzir os riscos, é importante limitar o consumo de atum branco a uma porção por mês. Além disso, combinar o atum com alimentos ricos em selênio, como castanhas do Pará, pode ajudar a neutralizar os efeitos do mercúrio. Prefira o atum enlatado em água, que geralmente contém menos mercúrio do que o enlatado em óleo. Grelhar ou assar o atum fresco também é uma opção mais saudável do que fritá-lo. No entanto, se você já tem problemas de saúde ou preocupa-se com a exposição ao mercúrio, é melhor evitar o atum branco e optar por peixes com menor teor desse metal, como salmão ou sardinha. Além desses, há outros peixes que também podem representar riscos à saúde se consumidos em excesso. O peixe-espada, por exemplo, é outro que contém altos níveis de mercúrio. Embora seja uma excelente fonte de proteínas e ômega 3, o consumo frequente pode levar a problemas neurológicos e cardíacos. O mesmo vale para o cação, um peixe que, infelizmente, é frequentemente contaminado com metais pesados devido ao seu lugar na cadeia alimentar. Para quem gosta de frutos do mar, é essencial estar atento a esses detalhes. Por outro lado, existem peixes que são verdadeiros aliados da saúde. O salmão selvagem, por exemplo, é rico em ômega 3, um ácido graxo essencial que ajuda a reduzir a inflamação, melhorar a saúde do coração e até mesmo proteger o cérebro. A sardinha é outra excelente opção, pois além de ser rica em ômega 3, é uma fonte acessível de cálcio e vitamina D, nutrientes essenciais para a saúde dos ossos. O arenque e a cavala também são ótimas escolhas, desde que consumidos com moderação e preparados de forma saudável, como grelhados ou assados. Nem sempre um peixe considerado saudável pode ser consumido em grandes quantidades. Alguns peixes nutritivos podem se tornar prejudiciais se forem preparados de forma inadequada ou consumidos em excesso. Por isso, é fundamental saber escolher bem os alimentos que colocamos no prato, especialmente quando se trata de frutos do mar. A chave para uma alimentação saudável é o equilíbrio e a moderação. Ao fazer escolhas conscientes, você pode proteger sua saúde a longo prazo e continuar desfrutando dos benefícios que os peixes podem oferecer, sem colocar seu bem-estar em risco. Além disso, é importante lembrar que a forma de preparo também faz toda a diferença. Fritar peixes, por exemplo, pode adicionar gorduras trans e calorias desnecessárias à sua dieta, anulando muitos dos benefícios que esses alimentos poderiam trazer. Optar por métodos de cocção mais saudáveis, como grelhar, assar ou cozinhar no vapor, pode preservar os nutrientes e reduzir os riscos associados ao consumo de peixes. Outro ponto crucial é a origem do peixe. Compreender de onde vem o peixe que você consome é essencial para garantir que ele seja seguro e sustentável.
Peixes de criadouros mal geridos podem conter altos níveis de contaminantes, como antibióticos e pesticidas, enquanto peixes capturados em águas poluídas podem estar contaminados com metais pesados e outras toxinas. Sempre que possível, opte por peixes de fontes sustentáveis e certificadas, que garantem não apenas a qualidade do produto, mas também a preservação dos ecossistemas aquáticos. Por fim, é importante consultar um nutricionista ou médico antes de fazer mudanças significativas na sua dieta, especialmente se você tem condições de saúde pré-existentes. Cada corpo é único, e o que funciona para uma pessoa pode não ser o ideal para outra. Com orientação profissional, você pode criar um plano alimentar que atenda às suas necessidades específicas, garantindo que você aproveite os benefícios dos peixes sem colocar sua saúde em risco. Em resumo, os peixes são uma excelente fonte de nutrientes essenciais, mas é crucial escolher os tipos certos e consumi-los com moderação. Evitar peixes com alto teor de mercúrio, colesterol ou outras substâncias prejudiciais pode fazer uma grande diferença na sua saúde a longo prazo. Ao fazer escolhas informadas e conscientes, você pode desfrutar dos sabores do mar enquanto cuida do seu bem-estar. Então, da próxima vez que for ao mercado ou a um restaurante, lembre-se dessas dicas e faça escolhas que beneficiem tanto o seu paladar quanto a sua saúde.